meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de Biologia Animal. E hoje e na próxima videoaula nós vamos falar das aves, né? As famosas aves. E a gente viu nas últimas videoaulas que as aves dividem um ancestral comum com o que a gente chama de répteis. Então, os répteis, eles só vão formar um grupo monofilético se incluir as aves. Vamos recordar isso? Então, mais uma vez, quem não assistiu às aulas de répteis, eu oriento a assistir, né? Nós vamos ver, então, que o que a gente chama de répteis, que são as tartarugas, as cobras, os crocodilos e os jacarés, basicamente, eles têm um ancestral comum aqui, que eu estou chamando de X, só que esse X ele não é exclusivo dos répteis, que eu vou colocar aqui em amarelo, né? Ele divide o X, ele também é ancestral das aves. Então, eu só posso chamar de grupo monofilético os répteis mais as aves, ok? Que a gente chama de repetília. Então, vejam que as aves estão dentro de um grupo Arcosáurea, que incluem os dinossauros extintos, né? E a gente vai ver isso daqui um pouquinho, mais uma vez, porque a gente já viu na aula de répteis. E eles dividem um outro ancestral, que eu vou chamar aqui de Y, com os Crocodilia, que é um grupo dos répteis. E as aves, então, elas surgiram no Mesozoico, há lá 250 milhões de anos atrás, mais ou menos. O Mesozoico, acho que não tem mais esse acento, né? É chamado de Era dos Répteis, né? Vamos lembrar mais uma vez. Olhem esse cladograma aqui em cima, né? Ó, repetília. Eu só trato de repetília monofilético, tartarugas, lagartos, cobras, dinossauros, aqui tem um grupo dos crocodilos, as aves. Então, isso daqui é um grupo monofilético, só se incluir as aves, ok? Então, acredita-se que as aves, elas surgiram, esse ancestral aqui, X, né, surgiu aqui, foram dando os outros, e aí nós temos o Y. Eles acreditam, os cientistas, estudiosos no assunto, que esse ancestral Y, ele era um dinossauro carnívoro, bípede, ou seja, andava somente com duas pernas, e de pequeno porte. E eu não sei se vocês sabem, não existiam só dinossauros grandes, né? Existiam dinossauros pequenos, de pequeno porte. E foi um dos motivos deles terem sobrevivido à extinção em massa foram eles terem ser de pequeno porte, tá? E esses dinossauros bípedes carnívoros, eles se deslocavam rapidamente sobre o solo. Então, as aves hoje representam o único grupo de dinossauro que sobreviveu à extinção em massa no Cretáceo, né? De todos os dinossauros, as aves é o grupo que não foi extinto. Um dos motivos, como eu acabei de falar, é por serem de pequeno porte, então eles conseguiram se esconder melhor, de uma forma mais eficiente do que um Tiranossauro Rex, por exemplo, né? O que as aves e os répteis têm em comum para formar um grupo monofilético, né? Por que eu não poderia separar répteis e aves em dois grupos muito distintos? Né? Eles têm o ovo amniótico com casca, os dois têm casca calcária, né? Aquele ovo duro de galinha. Os anexos embrionários, que a gente falou, a amnion, córion, alantoide. A fecundação é interna e a respiração é pulmonar, e ambos têm cloaca. O que é cloaca? Nós, mamíferos, não temos cloaca, né? Cloaca é uma estrutura interna que ela é comum ao sistema reprodutor, né? E ao sistema digestório, intestinal e à excreção. Então, a cloaca, eu acho que eu coloquei aqui, ó, cavidade onde se abrem o canal intestinal, o aparelho urinário e o aparelho genital. Então, imagina que nessa estrutura desemboca 3 sistemas diferentes: reprodutor, digestório e excretor, ok? No nosso caso, o nosso sistema reprodutor é separado do digestório, que é separado do excretor.
E eu queria que vocês vissem esse cladograma aqui que eu estou apontando, né? Mais uma vez, observem as aves, que elas compartilham um ancestral comum, que eu estou chamando aqui de A, com os dinossauros não aviáveis, e esse grupo compartilha um ancestral comum com os crocodilianos, que compartilham um ancestral comum, deixa eu pôr B, C, com os serpentes e os lagartos, que compartilham um ancestral comum com as tartarugas, vou chamar de D. Então, observem, gente, que os crocodilos, eles estão muito mais perto das aves, evolutivamente, do que os crocodilos em relação às serpentes, né? Então, na verdade, esse grupo répteis, mais uma vez, é como se ele não existisse. E aqui, essa figurinha a gente já viu na aula de répteis, né? Então, nós temos o grupo dos arcossáurias, que é um grupo maior, onde estão os crocodilianos, que estão viventes, né? Do resto são todos extintos. Então, dentro de arcossáuria tem os dinossauros. Vejam que os crocodilos, os jacarés não são dinossauro, não estão no grupo. Dentro de dinossauro está as aves. Sim, então as aves são mesmo um dinossauro. Só que de todos os dinossauros, observem que todos morreram. Todos foram extintos, menos as aves. E mais uma coisa, ela está no grupo dos terópoda, né? Então, situa-se dentro do grupo dos dinossauros chamados de terópoda. Por que que elas estão dentro de terópoda? Que características que elas compartilham junto com esses outros dinossauros? Então, as características comuns, né, é que tanto as aves quanto os dinossauros terópodas, eles têm grande número de vértebras no pescoço, em forma de S, como vocês estão vendo aqui que eu estou pintando de amarelo, né? E tem os ossos pneumáticos. Nós vamos ver que, como muitas aves voam, os ossos não podem ser pesados, né? Senão não ia conseguir voar. Então, o que que acontece? Os ossos das aves, junto com os dinossauros terópodes, são ocos por dentro. São preenchidos de ar, parecendo um pneu. O pneu não é preenchido de ar? Então, ossos pneumáticos são ossos que lembram pneus, ou seja, preenchidos com ar, para deixar o animal mais leve para o voo, ok? Então, observe mais uma vez aqui, ó, os birds, né, as aves, e os terópodas compartilhando um ancestral comum, e vejam que eles estão dentro do grupo do dinossauro, ok? Tá, mas isso é uma característica exclusiva das aves? Então, mais uma vez, não. Os ossos pneumáticos e as penas, né, não é uma característica exclusiva de aves, e isso já foi até questão de vestibular. As penas das aves surgiram antes do surgimento das aves. Tanto é que, eu vou mostrar para vocês, existem fósseis, inclusive no Brasil, da transição, né, desses dinossauros com pena. Quem já foi lá em Olímpia, tem um parque de dinossauro pequeno na entrada de Olímpia ali, perto do Hot Beach. E lá, quando você entra numa salinha lá, tem os dinossauros com penas, né? Então vejam que as penas também estavam presentes em alguns grupos de dinossauro, tá? Então já estavam presentes em alguns dinossauros, como o Caudipteryx, que é essa coisa que vocês estão vendo aqui, esse animal que vocês estão vendo. Mas assim, o que diferencia as aves modernas? O que é as aves modernas? As aves atuais, que a gente vê hoje aí no dia a dia, né, voando, que não me deixam dormir, 5h30 da manhã. Bom, dos terópoda, né, o que diferencia? A principal característica é esse metatarso, esse dedinho aqui. Se vocês já viram uma galinha, e provavelmente viram uma galinha, vão ver que a galinha tem um dedo opositor voltado para trás, que a gente chama de hálux, né? Então, esse dedo opositor, que eu estou pintando aqui, é o hálux. Isso não estava presente nos dinossauros parentes das aves, tá? Qual que é a grande vantagem, né? Permite que a ave se empolere, se agarre, né? Quem tem periquito, papagaio, vê que é com esse hálux que eles agarram galhos, né? Eles conseguem se empoleirar. Então, observe que no parente dinossauro não tem esse dedo opositor, ok? Então, o dedo do pé, ele é voltado para trás, né? E permite, então, as aves se empoleirarem.
ok? A pergunta, né, que os cientistas sempre tentam indagar é, então, qual seria a primeira ave, né? Se a ave tem ancestrais comuns com esses dinossauros que já tinham penas, já tinham ossos pneumáticos, né? Quem que seria? Quem teria sido a primeira ave? Então, aqui vocês estão vendo, é muito legal, né? Os fósseis mesmos, enfincados numa rocha, né? E existem, então, duas grandes vertentes, né? Alguns acham que a primeira ave teria realmente surgido em 150 milhões de anos atrás, mais ou menos, e seria o Archaeopteryx, né? Que seria esse aqui. É o mais aceito atualmente, que o Archaeopteryx teria originado as aves, né? Mas existem alguns que falam que as aves teriam surgido há 10 milhões de anos antes, há 160 milhões de anos atrás, e seria essa Aurornis, né? Então, mas o mais aceito é o Archaeopteryx. Lembrando, até hoje eu li um pesquisador, né, falando que ele havia achado essas aves já com penas, desses dinossauros, né, lá numa reserva do Ceará. Então, nós temos registros, inclusive do Brasil, desses fósseis, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa introdução das aves, da história, né, do surgimento delas, e a gente volta com a próxima videoaula. Um beijo e até daqui a pouco.